Em todo o mundo, os especialistas descobriram inúmeros monumentos, artefatos e lugares que permanecem um mistério desde a sua descoberta. Alguns desses achados podem até redefinir a história como a conhecemos, e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre isso. O Martelo de Londres. Esse martelo primitivo preso numa rocha foi descoberto em 1934 por Max e Elma Hahn, enquanto faziam um passeio. Como leigos que eram, entregaram a descoberta nas mãos de uma equipe de arqueólogos que dataram a rocha em mais de 400 milhões de anos e o martelo em mais de 500 milhões. Muito mais antigos que o primeiro registro de civilização humana na Terra. Um fato bizarro é que uma parte do cabo do martelo já estava se transformando em carvão. A cabeça do martelo é constituída por 96% de ferro, um valor de pureza muito mais elevado do que o que a natureza é capaz de produzir. Figuras de Acâmbaro. O nome dado para esses artefatos se deve pelo lugar onde foram encontradas. Acâmbaro é um município de Guanajuato, que fica no México. Em julho de 1944, um homem chamado Valdemar Jusrud teria acidentalmente tropeçado em uma das peças com seu cavalo e então promovido uma escavação. Foram encontradas 32 mil delas, com diferentes formatos apenas na região de Acâmbaro. Elas variam desde dinossauros até pessoas distintas, como egípcios, sumérios e caucasianos. Elas foram claramente esculpidas por humanos, mas tem muita coisa estranha envolvendo elas. De acordo com Dom Patton, foram encontrados radiocarbonos nas peças que datam de 6.500 a 1.500 anos atrás. Apesar disso, não se tinha conhecimento sobre as espécies de dinossauro apresentadas nas figuras daquela época. Além disso, seu estado estava muito bem conservado para ter passado todo esse tempo debaixo da terra. De acordo com alguns, para se ter feito cada uma dessas peças tão detalhadamente, seria preciso ter coexistido com eles. Túmulo em Pommery. Esse túmulo em forma de cúpula está localizado no cemitério da cidade de Anrialo. Hoje, Pommery é do tempo da hegemonia de Roma. O lugar representa uma mistura de costume francês com a tradicional construção romana. Alguns pesquisadores acreditam que o túmulo foi construído em homenagem a um herói da época. As investigações continuam até nossos dias, a fim de esclarecer para que exatamente essa estrutura foi construída. Upsweep. As profundezas do mar guardam mistérios que até hoje nunca foram revelados ou desvendados. Por ser um local de difícil acesso, estudos que se relacionam a algo que se encontra no fundo do mar podem demorar anos, bem mais do que o normal. O fato é que muita coisa realmente estranha pode ser encontrada por lá, incluindo alguns sons. Existem frequências que foram captadas por hidrofones da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional que até hoje são um mistério, como é o caso do Upsweep, que em tradução literal significa curva ascendente. Foi gravado em agosto do ano de 1991 por uma equipe da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. O som consiste em uma longa frequência com baixa intensidade de bandas estreitas, sendo que cada uma dura longos segundos. O barulho é alto o suficiente para ser escutado por todo o Pacífico, mas parece ser sazonal, aparecendo apenas em estações como a primavera e o outono. A princípio pensavam ser o som emitido por uma baleia, mas a hipótese foi refutada depois de algumas análises mais criteriosas, porém, sua origem ainda é um mistério. Carruagem da Idade do Ferro sepultada com cavalos e condutor. Uma empreiteira trabalhando na construção de uma nova propriedade em Pollington, uma cidadezinha situada no condado de Yorkshire, se deparou com uma carruagem enterrada no terreno. No entanto, o aspecto mais surpreendente da descoberta foi que, além do veículo, foram encontrados os esqueletos dos cavalos que o puxavam, assim como o corpo do condutor, e os cientistas acreditam que não foi por acidente que tudo isso foi colocado no local. Os arqueólogos pensam que o pessoal da empreiteira encontrou foi uma antiga sepultura contendo os restos mortais de um possível guerreiro, embora a presença dos cavalos seja algo bastante incomum. O sítio ainda está sendo devidamente escavado, portanto, ainda não existem informações sobre quem pode ter sido a pessoa encontrada no terreno. O que sim se sabe é que os artefatos foram datados como sendo da Idade do Ferro, período que se deu após o fim da Idade do Bronze e foi caracterizado pela introdução de ferramentas, armas e objetos de ferro na Ásia, Europa e algumas partes da África. Entre os anos 1200 e 600 a.C., aproximadamente. Apenas 27 carros de guerra como esse foram encontrados na Inglaterra até agora,
Incluindo o de Pollington, a inclusão dos cavalos como parte do ritual funerário é bem inusitada. Por outro lado, apesar de a presença dos animais ser atípica, esta não é a primeira vez que algo desse tipo é descoberto na região. Há cerca de 2 anos, outra carruagem também datada da Idade do Ferro e enterrada com os cavalos foi achada em Pollington, apesar de o condutor estar ausente nesta ocasião. Além desses 2 veículos acompanhados de animais, outras tantas sepulturas foram encontradas na área, e a maioria foi atribuída a integrantes da cultura Arras, um grupo que habitou a região durante a Idade do Ferro. De momento, ainda não é possível afirmar que enterrar os condutores de carruagens com cavalos foi uma prática comum na região, mas a descoberta de 2 sepulturas com essa característica em tão pouco tempo é bastante significativa. Teremos que aguardar o que os levantamentos dos arqueólogos e especialistas revelam e, quem sabe, não decidem vasculhar melhor a área e acabam encontrando mais coisas interessantes por lá. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos te levar nessa jornada ao mundo das descobertas misteriosas. Bolas de fogo de Naga. Observadas no rio Mekong, na Tailândia, as bolas de fogo de Naga podem ser vistas anualmente em outubro, e inclusive existe um festival relacionado com o fenômeno. Segundo a lenda local, isso é provocado por uma serpente mitológica que habita o rio e que cospe bolas de fogo para pedir que Buda retorne à Terra. Além da explicação local relacionada com a serpente lendária, cientistas especulam que as bolas de fogo talvez sejam provocadas por bolhas de metano, que vão sendo liberadas e subindo à superfície. Contudo, embora este seja um fenômeno bem conhecido, ninguém sabe dizer ao certo o porquê é que ele ocorre, e muita gente ainda acredita que ele tenha origens sobrenaturais. Tiwanaku e Pumapunku. Tiwanaku é um importante sítio arqueológico pré-colombiano localizado na Bolívia, e Pumapunku é um complexo de templos e monumentos que faz parte desse lugar. As estruturas contidas ali são exemplos de engenharia tão monumentais que superam até mesmo o trabalho dos astecas. Os blocos de pedra no local pesam muitas toneladas e não ostentam quaisquer marcas de cinzel, permanecendo um mistério sobre como eles foram moldados ou movidos. Algumas pedras são de arenito originário de um local de 10 quilômetros de distância de lá, sendo que uma de andesito tem origem a 50 quilômetros. Isso tudo levanta a questão sobre como enormes blocos de até 400 toneladas foram transportados em uma época antes do cavalo domesticado na América do Sul. Em Pumapunku, as pedras de origem vulcânica foram finalmente cortadas, mas o processo realizado na criação das estruturas ainda não é totalmente compreendido pelos estudiosos. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman consiste em um complexo em ruínas que se encontra a pouco mais de 3.700 mil metros acima do nível do mar, próximo à cidade de Cusco. Os arqueólogos acreditam que, embora a fortaleza tenha começado a ser construída no século XV, durante o reinado de Pachacutec, a estrutura só viveu seu ápice no século seguinte, sob o domínio de Huayna Capac, 11º soberano do Império Inca. Porém, o aspecto mais interessante mesmo sobre a fortaleza é a sua construção. Como você pode observar, Sacsayhuaman conta com muralhas bem robustas, construídas com blocos de calcário que se encaixam perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeças. Ademais, elas medem 18 metros de altura e zigue-zagueiam por um total de 540 metros divididos em 40 segmentos. E não estamos falando de muros compostos por meros bloquinhos, não, viu? Segundo levantaram os pesquisadores, as pedras usadas na elaboração das muralhas foram obtidas a partir de uma pedreira que fica a mais ou menos 30 quilômetros de distância do complexo. E existem blocos que chegam a medir 9 metros de altura e a pesar mais de 100 toneladas. A estimativa é de que a fortaleza tenha levado uns 50 anos para ser concluída e de que por volta de 20 mil homens tenham trabalhado em sua construção. Mas como esse pessoal fez para transportar os blocos de pedra e cortá-los de forma que se encaixassem de forma tão precisa? Com as tecnologias que existiam há mais de 500 anos, continua sendo um grande mistério. Anomalias gravitacionais. Cientistas acreditam que um objeto maciço que poderia mudar nossa compreensão da história está escondido sob a cobertura do gelo ártico. A enorme e misteriosa anomalia parece estar espreitando sobre os resíduos congelados de uma área chamada Wilkes Land. Esta anomalia de gravidade foi descoberta pela primeira vez em 2006, quando os satélites da NASA detectaram alterações gravitacionais que indicavam a presença de um objeto enorme encontrado no meio de uma cratera de impacto. Ela se estende por uma distância de 243 quilômetros de diâmetro e tem uma profundidade máxima de cerca de 848 metros. Alguns pesquisadores acreditam que são os restos de um grande asteroide verdadeiramente maciço, que teria mais do dobro do tamanho da rocha espacial Chicxulub, que varreu os dinossauros da face da Terra.
Se essa explicação for verdadeira, poderia significar que este asteroide assassino causou o evento de extinção Permaniano-Triássico, que matou 96% das criaturas dos oceanos do planeta e até 70% dos organismos vertebrados que viviam em terra. No entanto, as mentes mais selvagens da internet criaram suas próprias teorias, com alguns teóricos da conspiração alegando que poderia ser uma enorme base de OVNIs ou um portal para um misterioso submundo chamado a Terra Oca. No entanto, o mistério continua. Pedra misteriosa do Lago Winnipesaukee. Descoberta em 1872 perto do Lago Winnipesaukee, em New Hampshire, a pedra misteriosa é escura, lisa, tem forma oval e mede cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura. Em sua superfície estão esculpidos símbolos e imagens, incluindo um rosto, espigas de milho, uma cabana indígena, dentre outras imagens desconhecidas. Uma teoria sugere que a pedra pode ter sido feita por nativos americanos para comemorar um tratado de paz entre duas tribos. Outras teorias afirmam que a pedra poderia ser de origem celta. O mistério ficou ainda mais intrigante quando os investigadores descobriram 2 furos na pedra, um na parte superior e um na parte inferior. Esses furos têm um nível de precisão que parece ser inconsistente com as ferramentas da época. Uns acreditam que eles foram feitos depois que a pedra foi encontrada. Outros acreditam que a pedra foi esculpida por extraterrestres. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para eles conhecerem mais sobre estas incríveis descobertas. Anomalias circulares. As anomalias circulares podem ser vistas na costa da Flórida, da Carolina do Norte e de Belize. Foram documentadas por entusiastas e arqueólogos. Mesmo que elas se encontrem em uma escala global, seu verdadeiro objetivo não foi descoberto até agora. Muitos acreditam que elas foram usadas como um tipo antigo de túmulo. Também são muito semelhantes a estruturas de pedra que foram encontradas na Arábia Saudita. Acredita-se que as submarinas foram melhor preservadas do que as da terra firme e podem datar cerca de 8.000 anos antes de Cristo. As da Arábia Saudita foram datadas de cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Paleodiction nodosum. Trata-se de uma criatura supostamente extinta que habitava o Atlântico e o Pacífico há 50 milhões de anos e criava formações perfeitamente hexagonais na areia, iguais a que você pode ver na imagem. No entanto, os cientistas continuam encontrando essas formações, portanto há quem acredite que esses seres continuam vivos e não evoluíram, apesar de ninguém jamais ter visto um desses bichos em ação. Esferas metálicas de Klerksdorp. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp? Embora não sejam tão conhecidos assim, tais artefatos constituem um dos maiores mistérios da história da humanidade, tanto que há um museu erguido especialmente em homenagem a esses objetos curiosos. Trata-se de pequenas rochas encontradas numa mina de pirofilita localizada na cidade de Ottosdal, na África do Sul, cujos tamanhos variam entre 50 e 10 centímetros. São feitas de uma mistura de minerais e algumas delas chamam a atenção por serem encontradas com 3 linhas de retas paralelas, separadas com uma distância exata. As pedras ficaram populares depois que os rumores acerca de suas características perfeitas passaram a circular de boca em boca pela população de Ottosdal. Primeiramente, dizia-se que as rochas eram mais duras do que o aço, mas que possuíam um núcleo esponjoso que vira um misterioso pó branco ao ser tocado por um humano. Além disso, um dos mineradores responsável pela descoberta teria afirmado publicamente que engenheiros da NASA haviam analisado e categorizado os objetos como esferas perfeitas e com um equilíbrio tão apurado que não pode ser medido pela tecnologia atual. Contudo, o mais impressionante da história fica mesmo por conta da idade desses artefatos. Após uma série de análises científicas, ficou constatado que as esferas têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Obviamente, a idade avançada e as características anormais das esferas fizeram brotar muitas dúvidas e teorias na cabeça dos mais criativos e paranoicos. Houve um grupo que imediatamente concluiu que as pedras são obras de civilizações alienígenas que teriam habitado o nosso planeta muito antes dos primeiros seres humanos. Outras pessoas acreditam que elas foram feitas por um possível ancestral da nossa raça, servindo como uma tecnologia de batalha ou até mesmo de comunicação. A teoria mais aceita, porém, é de que as esferas realmente foram formadas por processos naturais. Mas e para você? Qual teoria faz mais sentido? Assoalho de concreto do zodíaco. Esta pedra foi encontrada nos Estados Unidos em 2013 e é um grande mistério porque carrega os símbolos do zodíaco esculpido nele, ao lado de um círculo no meio. A textura e a largura sugeriram aos especialistas que esse objeto havia sido enterrado há centenas de anos e não foi uma simples brincadeira de algum jovem. A forma em que é esculpida interfere que provavelmente foi usado como um relógio solar.
mas até hoje não se sabe exatamente o porquê o fizeram, porque o enterraram e o motivo dos símbolos zodiacais. Dodecaedro romano. O primeiro dodecaedro romano foi encontrado há 300 anos, enterrado em uma área rural da Inglaterra, junto de algumas moedas. Esse foi o primeiro dos mais de 100 já registrados pertencendo ao período entre os séculos I e V d.C. e sempre no norte da Europa. Todos os objetos são ocos e possuem 12 lados com aberturas de diferentes diâmetros, variando somente seu tamanho. Os menores podem ser comparados a uma bola de golfe, enquanto os maiores a uma bola de beisebol. Apesar do grande número de amostras de seu provável valor na época, pois na maioria das vezes foram encontrados junto de moedas, não existe nenhum registro escrito que mencione a utilidade dos dodecaedros. Além disso, uma época em que os objetos de metal eram caros e difíceis de se produzir, ser o dono de um assim era algo excepcional. Desde a descoberta do primeiro dodecaedro, surgiram diversas teorias sobre qual seria o seu uso prático. Além de só ter sido encontrado no norte da Europa, sempre estava em áreas de acampamentos militares, fato que levou especialistas a acreditarem que o objeto se tratava de uma arma. Eles cogitaram ser a ponta de uma clava ou algo a ser lançado contra inimigos, mas essas possibilidades foram sendo desconsideradas pela leveza do objeto. Em 1912, um dos trabalhadores da usina termoelétrica de Oklahoma, nos Estados Unidos, achou um objeto semelhante a uma tigela ou panela, dentro de um pedaço de carvão. A tigela passou por uma série de exames e foi descoberto que o material era feito de ferro fundido, uma espécie de liga de ferro e carbono. Com as investigações, foi possível observar que uma impressão sólida da tigela foi preservada por anos, o que significa que a impressão ficou por tanto tempo que o carvão se formou ao seu redor. Mas o que torna essa tigela tão misteriosa? Bem, como muitos outros objetos encontrados em todo o mundo, a idade do artefato causou debate. Porque os exames mostram que a idade da camada de carvão da qual esse lote foi trazido para a usina era cerca de 300 milhões de anos. No século XII, no vilarejo de Woolpit, em Suffolk, na Inglaterra, duas crianças de aparência verde foram encontradas na saída de um dos fossos da região por moradores que faziam a colheita de suas plantações. As crianças, um garoto e uma menina, não falavam uma palavra em inglês e se comunicavam com uma linguagem desconhecida pelos cidadãos de Woolpit. Além da conta que os dois foram levados para a casa de um morador, Richard de Cowney, que se responsabilizou por cuidar deles. Por vários dias, as crianças recusaram todos os tipos de comida. Apenas quando feijões foram oferecidos, o rapaz e a garota tiveram apetite. Depois de um tempo, eles perderam a coloração verde de suas peles, mas o menino acabou adoecendo e morrendo logo após ser batizado. A menina sofreu e cresceu, e eventualmente aprendeu a falar inglês. Ela explicou aos seus guardiões que ela e seu irmão vieram em um mundo sem luz do sol, com pouca luminosidade, e que não sabia dizer ao certo como eles foram parar na região de Woolpit. Diferentes leituras tentaram explicar o mistério sobre essas crianças. Há quem acredite que elas vieram mesmo de um mundo subterrâneo ou talvez até de um universo paralelo. Outra teoria que acompanha essa lenda é de que eles eram alienígenas e que poderiam ter aterrissado na Terra por engano. A teoria mais aceita hoje em dia, porém, é que as crianças escapavam da perseguição do rei Henrique II contra os invasores flamengos, belgas, e que fugiram do vilarejo de Fortham St. Martin quando este foi destruído pelo exército britânico em um ataque que também matou seus pais. Mas e você? Em qual teoria você acredita? Em 1996, um grupo de pesquisadores russos partiu em direção à região de Kalunga, à procura de vestígios de um meteorito que havia caído naquela região. A intenção da equipe era levantar materiais para pesquisar assuntos relacionados à ufologia. Foi então que alguns pesquisadores encontraram uma rocha antiga com um parafuso fossilizado. O mais curioso é que foram feitas avaliações para identificar a idade do material, e ao que tudo indica, o parafuso tem mais de 300 milhões de anos. O parafuso mede aproximadamente 2 centímetros de comprimento e, após ser analisado cuidadosamente, cientistas afirmam que o material é da mesma época em que os répteis surgiram em nosso planeta. Explorando ainda mais a pedra super antiga, os pesquisadores descobriram que há outro parafuso grudado a ela. A pergunta mais óbvia é: como um objeto como esses, de funcionalidade tecnológica, pode ser tão velho? Infelizmente, essa dúvida ainda não pode ser sanada, pois as pesquisas com a rocha e os parafusos ainda não concluíram nada. Ao longo dos séculos, a história sempre esteve cheia de registros que comprovam o temor que o ser humano tem do chamado sobrenatural.
Há cultos e cerimônias em todas as partes do mundo para louvar e agradecer as bênçãos dadas pelo Ser Supremo, que recebe nomes variados, mas que no final acaba sendo um só. No entanto, não é só o bem a parte temida dessa história. Pelo sim, pelo não, muitas tradições incluem em suas celebrações referências e até o culto do mal, para que ele seja conhecido pelas pessoas e para que, ao ser lembrado, não haja de maneira vil sobre a comunidade. Uma das histórias mais curiosas sobre essa crença é o chamado Herdeiro das Trevas, que trata sobre a criação da Bíblia do Diabo. Dizem que o livro data do século XIII e foi feito na região onde hoje é a República Tcheca. Aliás, a parte mais chocante sobre essa lenda, não dá para falar se foi verdade ou não frente aos fatos milaborantes, é que a tal Bíblia foi confeccionada por um monge, em pagamento de um pacto com Satã. O livro, aliás, é todo revestido com pele humana e tem uma figura gigantesca do demônio em suas páginas. E macabro, não é mesmo? Se você perguntar às pessoas sobre o primeiro grande encontro de OVNIs nos Estados Unidos, a resposta, na maioria das vezes, Roosevelt. A maioria das pessoas, mesmo incluindo os entusiastas dos OVNIs, esquecem a famosa Batalha do Encontro de UFO em Los Angeles, em 1942. Esse encontro pode marcar menos na escala de popularidade de OVNIs. No entanto, este evento poderia ser muito mais crítico para o futuro do nosso planeta e civilização humana. A história do acidente de UFO de Roosevelt se resume ao fato de que um veículo extraterrestre falhou e quebrou na Terra. A humanidade não foi culpada pela causa do acidente. No dia 24 de fevereiro de 1942, logo após o início da Segunda Guerra Mundial, poderíamos ter tido um primeiro contato verdadeiro com uma inteligência extraterrestre e o exército dos Estados Unidos decidiu responder esse convite com mais de 1.400 conchas antiaéreas. As sirenes de ataque aéreo tocaram em Los Angeles quando um objeto não identificado invadiu o espaço aéreo protegido. Numerosas luzes de busca visavam o objeto enquanto as armas antiaéreas estavam brilhando. Algumas pessoas poderiam ter ouvido falar sobre esta observação, muitos poucos sabem que há imagens reais desse evento. Ele mostra as luzes de busca visando o objeto enquanto 12,8 libras de conchas antiaéreas voam pelo ar. Na área de foco da luz de busca, podemos ver uma aeronave em forma de píris. Se este fosse um primeiro contato real com um OVNI, certamente fizemos uma ótima impressão. Acredita-se que as pirâmides da Crimeia foram construídas numa época em que os dinossauros viviam na Terra. Ela foi catalogada por alguns como uma das descobertas mais importantes do século. O conjunto de construções megalíticas e pirâmides na península da Crimeia mudou a forma como um monte de gente olha para a história. A região é bem conhecida na história antiga por descobertas de tesouros arqueológicos e históricos de diferentes culturas e civilizações antigas, que vão desde os gregos e romanos para os genoveses e turcos otomanos. A série de formações foi descoberta pela primeira vez em 1999 por Vitaly Gok, que trabalhou para os militares soviéticos durante mais de 30 anos. Depois de sua longa carreira no exército soviético, Gok decidiu se tornar um pesquisador, o que o levou à descoberta das pirâmides. Gok alegou que, assim como houve cidades submersas na região, então é lá que foram enterradas pirâmides de outras estruturas megalíticas na península da Crimeia. Muitas pessoas questionam a veracidade desta foto na internet. Entretanto, é dito que estes cérebros foram encontrados em um hospital abandonado nos Estados Unidos. É possível imaginar o terror que tomou conta daqueles que fizeram a descoberta da banheira. Quando a polícia foi chamada, no entanto, o caso não foi considerado um crime, já que se passava em um ambiente hospitalar. A principal hipótese é de que o hospital usava um sistema precário de armazenamento. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp? Embora não sejam tão conhecidas assim, tais artefatos constituem um dos maiores mistérios da história da humanidade. Tanto que há um museu erguido especialmente em homenagem a esses dois objetos curiosos. Tratam-se de pequenas rochas encontradas. Uma mina de pirofilita localizada na cidade de Ottosdal, na África do Sul, cujos tamanhos variam entre 5 e 10 centímetros. São feitas de uma mistura de minerais e algumas delas chamam a atenção por serem decoradas com 3 linhas retas paralelas, separadas com uma distância exata. As pedras ficaram populares depois que rumores acerca de suas características perfeitas passaram a circular de boca em boca pela população de Ottosdal. Primeiramente, dizia-se que as rochas eram mais duras do que o aço, mas que possuíam um núcleo esponjoso que virava um misterioso pó branco ao ser tocado por um humano. Além disso, um dos mineradores responsável pela descoberta
teria afirmado publicamente que engenheiros da NASA haviam analisado e categorizado os objetos como esferas perfeitas e com um equilíbrio tão apurado que não pode ser medido pela tecnologia atual. Contudo, o mais impressionante da história fica mesmo por conta da idade desses artefatos. Após uma série de análises científicas, ficou constatado que as esferas têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Obviamente, a idade avançada e as características anormais das esferas fizeram brotar muitas dúvidas e teorias na cabeça dos mais criativos e paranoicos. Houve um grupo que imediatamente concluiu que as pedras são obras de civilizações alienígenas que teriam habitado o nosso planeta muito antes dos primeiros seres humanos. Outras pessoas acreditam que elas foram feitas por um possível ancestral da nossa raça, servindo como uma tecnologia de batalha ou até mesmo de comunicação. A teoria mais aceita, porém, é de que as esferas realmente foram formadas por processos naturais. Geólogos afirmam que os artefatos não são nada mais do que concreções, precipitações de minerais em torno de um núcleo qualquer de sedimentos vulcânicos. Em 2015, um vídeo que pipocou na internet, onde mostra uma equipe retirando o que parece ser uma criatura, metade homem, metade peixe, da beira de um rio. As imagens foram parar em sites como Daily Mail e The Mirror e aguçou a curiosidade dos internautas. Logo, o local foi reconhecido como sendo o rio Vístula, na Polônia. Muitas pessoas ficaram em dúvida se realmente essa era uma prova definitiva da existência de sereias, ou se tratava de mais uma manipulação de imagens. Na verdade, segundo informações, tudo não passava de um viral da própria prefeitura de Varsóvia, em campanha para novos cidadãos varsovianos. O uso de uma sereia faz sentido, afinal as lendas envolvendo esses seres são tão fortes lá. Mas e vocês, o que acham? Pode ser difícil imaginar acontecerem fenômenos para os quais não há explicação nos dias de hoje, e com toda a tecnologia que temos disponível. Mas há uma cidade no Texas, Marfa, onde é possível ver luzes misteriosas que brilham durante a noite, e ainda ninguém arranjou uma explicação para esse fenômeno. Marfa foi atraindo ao longo dos anos vários visitantes curiosos e artistas que transformaram a cidade por completo. Muitos chamam a este fenômeno que acontece há mais de 135 anos as luzes fantasmas. Ninguém sabe o que são estas luzes, e é isso mesmo que cativa cada vez mais visitantes. A primeira vez que foram avistadas foi em 1883, por Robert Reed Ellison. A partir dessa data, vários agricultores, soldados da Segunda Guerra Mundial e até mesmo casais de adolescentes afirmaram ter visto as misteriosas luzes. O ator James Dean era tão obcecado com essas luzes que mantinha um telescópio no seu quarto enquanto filmava em Marfa o filme Giant, em 1956. Não há forma de prever quando aparece e, em média, são vistas 30 vezes por ano. O antigo engenheiro da NASA, James Bunnell, dedicou 12 anos da sua vida a escrever 4 livros sobre as misteriosas luzes de Marfa, para as quais não encontrou uma explicação exata. Segundo a lenda, o maligno Salim Singh, primeiro-ministro do estado, se interessou pela filha do chefe da aldeia de Kudhara, na Índia. Ele desejava casar-se com ela a todo custo, ameaçando a aldeia caso seu desejo não se realizasse. Mas em vez de se submeter à ordem do tirano, a população da aldeia decidiu abandonar seus lares ancestrais e desaparecer. Antes de sair, eles lançaram uma maldição em Kudhara de que ninguém jamais seria capaz de viver naquela aldeia depois disso. Desde então, a aldeia permanece estéril. Também é dito que pessoas que tentaram ficar lá à noite foram perseguidas por estranhos fenômenos paranormais. Os membros da Sociedade Paranormal de Nova Delhi ficaram uma noite na aldeia e relataram acontecimentos sobrenaturais, como sombras, passos, ruídos e movimentos inexplicáveis. Em 2009, pesquisadores encontraram na província de Mantova, localizada ao norte da Itália, esqueletos com mais de 1.500 anos. Os amantes de Modena, como ficaram conhecidos, foram enterrados juntos e com as mãos dadas. Na época, os especialistas não obtiveram resposta sobre a característica da dupla. Isso porque não foi possível analisar o sexo dos cadáveres devido às más condições de armazenamento. Entretanto, graças aos avanços tecnológicos, os pesquisadores da Universidade de Bolonha descobriram que os restos encontrados são do sexo masculino. Muito se especulou se os dois homens encontrados eram um casal homossexual ou não. Apesar de não ser uma prática comum na época, há quem acredite, e há quem defenda que poderia se tratar de parente, algo do tipo. Você já ouviu falar sobre a curiosa Pedra do Ingá? Este é um monumento arqueológico brasileiro e que foi encontrado no estado da Paraíba.
Trata-se de um monumento localizado em um terreno rochoso e que conta com diversas inscrições e desenhos rupestres entalhados em rocha. O nome da pedra é uma referência ao município de Ingá, onde está localizada. O monumento foi chamado de Itacoatiara, palavra que vem da língua tupi e que significa pedra pintada. Este tesouro arqueológico existe desde os tempos da colonização portuguesa no Brasil. Segundo pesquisadores, essa formação rochosa ocupa uma área total de aproximadamente 250 metros quadrados. O monumento é formado por uma pedra principal que constitui um paredão rochoso vertical com mais de 50 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura, e também por algumas formações anexas repletas de inscrições. Até hoje, os arqueólogos não sabem o significado dos desenhos que aparentemente retratam seres humanos, animais, frutas e constelações. A Pedra do Ingá fica em uma área tombada como monumento nacional pelo IPAM. O tombamento aconteceu em 30 de novembro de 1944. A Pedra do Ingá chama a atenção dos pesquisadores e dos turistas por conta de suas misteriosas imagens rupestres. Alguns estudos sugeriram que as inscrições encontradas na Pedra do Ingá sejam semelhantes a desenhos achados no Chile, que teriam supostamente sido feitos pelos povos da Ilha de Páscoa. Para alguns arqueólogos, as inscrições da pedra são simplesmente ensinamentos que eram passados por anciãos às novas gerações em tempos remotos. Também há quem acredite que os desenhos rupestres tenham sido feitos por seres de outros planetas ou até mesmo pelo povo Inca. A Europa é o lar de incríveis remontes pré-históricos cheios de mistérios e desenhos complexos. Muitos dos artefatos desenterrados brilharam alguma luz para as nossas origens ancestrais e seu sistema de crenças, mas em apenas uma quantidade mínima, pois há muito que não sabemos sobre o passado. Uma descoberta tão intrigante é a Pedra Escocesa de Cochino, descoberta em 1887 pelo reverendo James Harvey. A pedra tem marcas intricadas que possuem um significado misterioso e só foram abordadas com teorias. Algumas teorias sugerem que é um mapa cósmico detalhando planetas e estrelas, e outros pensam que é um mapa daquela região particular da Escócia. Existem outras ideias conectando os misteriosos círculos de colheita com o desenho das marcas, alegando que ambos são feitos por alienígenas. A Pedra de Cochino é de aproximadamente 5.000 anos em torno da Idade de Bronze adiantada. O que essas marcas poderiam significar? Poderia guardar segredos importantes sobre nossas origens? Em 15 de setembro de 2007, o vilarejo de Carancas, no Peru, próximo à fronteira da Bolívia, foi atingido por um meteorito que formou uma cratera de 4,5 metros de profundidade e 13 metros de largura. Dela, água fervendo começou a sair, liberando gases fétidos e nocivos, que deixaram os residentes do vilarejo sofrendo de doenças inexplicáveis com sintomas variados. Uma das teorias é que houve uma mistura da água subterrânea do local que teria arsênico, com rochas contendo enxofre e com as próprias substâncias do meteorito. Uma combinação de gases que teria envenenado as pessoas. A partícula de Deus. É uma partícula subatômica que os físicos acreditam ser responsável por dar massa às demais. Sabe todo aquele papo de prótons e nêutrons que você aprende no colégio? Isso era tudo o que se sabia sobre o mundo subatômico, até mais ou menos 1930. De lá para cá, os cientistas formulam teorias para entender melhor como as partículas subatômicas formam os átomos, a matéria e as forças que agem sobre ela. A principal dessas teorias é conhecida como modelo padrão, e a descoberta do bóson serviu para comprová-la. A comprovação dessa partícula vinha sendo perseguida desde 1964, até que em 2012, finalmente, um experimento atestou com 99,9999% de certeza sua existência. A descoberta foi importante porque a confirmação de um modelo hipotético abre novos horizontes para compreender o funcionamento do universo e até a existência de novas partículas. Porém, isso é só o começo, pois o modelo padrão só explica 4,6% do conteúdo do universo. O apelido Partícula de Deus veio em 1993 de um livro sobre o tema que teve o título trocado. Escrita pelo Nobel de Física Leon Lederman, a obra se chamaria A Partícula Maldita, em referência à dificuldade de encontrar o bóson. Mas o editor não curtiu a palavra maldita e lançou como The God Particle. Embora a alcunha tenha ajudado a popularizar o tema, muitos físicos a criticam por sugerir o envolvimento de algo divino ou místico. A dificuldade em observar o bóson é enorme. Ele só aparece em níveis de energia realmente altos e se transforma em outras partículas muito rapidamente. Por isso é preciso construir o LHC, Grande Colisor de Hadrons.
Cientistas mediram os níveis de energia e interação entre as partículas após a colisão e compararam com as hipóteses já formuladas. Os resultados bateram o que ele comprova, segundo o modelo padrão, que o universo é formado por 17 partículas básicas, o bóson, 6 quarks, 6 leptons e 4 partículas mediadoras. Para confirmar se o bóson descoberto é mesmo a partícula de Deus, será necessário estudar a fundo os decaimentos. O modelo padrão, conjunto de teorias mais aceito para explicar as interações da natureza e as partículas fundamentais que constituem a matéria, prevê o decaimento do bóson de Higgs em diferentes partículas, cada uma em determinada quantidade. O próximo passo dos cientistas é testar os vários decaimentos decorrentes dessa partícula. Se os resultados continuarem sendo coerentes com o modelo padrão, será confirmado que é mesmo o bóson de Higgs. Caso seja divergências, pode ser que explicações teóricas alternativas sejam adotadas. Assassino do Zodíaco. Esse era um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. O assassino do Zodíaco não apenas matou muitas pessoas, mas também assumiu o crédito. Em 1939, ele mandou cartas para 3 jornais da Califórnia, dizendo ser o responsável por recentes assassinatos em Vallejo. Cada morte tinha junto um terço de cifra criptografada, que ele exigia que a imprensa colocasse nas primeiras páginas. Esse assassino reivindicou para si mais de 37 mortes entre as décadas de 1960 e 1970. Algumas mensagens dele conseguiram ser decodificadas, mas a sua grande maioria ninguém sabe do que se trata. O FBI até chegou a pensar em divulgá-las ao público com a esperança que alguém conseguisse decodificar o conteúdo. A galáxia retangular. A galáxia anã Leda 74886, detectada em 2012, está localizada a 70 milhões de anos-luz, mas mesmo a longa distância ela chama a atenção pelo seu aspecto retangular. As galáxias em geral têm formato oval, como discos, elipses tridimensionais, às vezes até com curvaturas irregulares, mas essa galáxia tem uma aparência bastante peculiar, com cantos mais definidos. De acordo com algumas especulações, o aspecto retangular pode ser resultado da colisão de 2 galáxias, em formato espiral. A Leda 74886 pode ser vista como um retângulo, até mesmo se assemelhando a um diamante, mas apresenta um disco de orientação circular no centro. Acredita-se que a galáxia deve perder os seus cantos duros ao longo de bilhões de anos. Os crânios alongados de Paracás, no Peru. Os crânios de Paracás foram descobertos em 1928 pelo arqueólogo peruano Júlio César Trello, que faleceu em 1947. Ao todo, foram encontradas mais de 400 múmias na chamada necrópole de Huari Cayán, localizada na região de Ica, no sudoeste do Peru. As múmias, as cerâmicas e os tecidos encontrados em Huari Cayán pertencem à cultura de Paracás, uma sociedade que floresceu nos Andes no primeiro milênio antes da Era Comum. Trata-se de um povo bem conhecido e estudado. Kate explica que os homens de alto status social sepultados na necrópole apresentam um tipo de deformação craniana artificial que não era incomum no mundo pré-colombiano. A modificação corporal é algo que sociedades humanas sempre praticaram. Podem ser discretas, como furos para brincos nas orelhas, ou vistosas, como tatuagens coloridas. Deformação artificial do crânio é apenas mais uma da modalidade, na qual o desenvolvimento natural da cabeça da criança é alterado pela aplicação de força, exercida por faixas de tecido ou pedaços de madeira. A ideia de que os crânios de Paracas seriam fruto de intervenção alienígena e não de meras práticas culturais humanas tem como principal defensor David Hatcher Childress. Em 2012, ele publicou um livro sobre múmias de crânio alongado em coautoria com o guia turístico Brian Forrester, que promove, entre outros passeios, um roteiro andino chamado Incas Ocultos. Em 2014, Forrester fez um anúncio bombástico. Ele dizia que estava com resultados de análise de DNA que revelavam que os crânios de Paracas não são de humanos. Há vários problemas com esse pronunciamento. Para citar apenas o mais óbvio, o nome dos cientistas envolvidos não é mencionado em momento algum. E o resultado é classificado como inicial. Uma nota divulgada por Forrester no Facebook e que, segundo ele, vem diretamente do geneticista envolvido na análise, diz que os dados são muito incompletos e muito sequenciamento ainda precisa ser feito. Pegadas gigantes. Em suma, houveram várias supostas pegadas gigantes fossilizadas encontradas em todo o mundo. Talvez a mais conhecida seja a pegada de Goliath, em Paluzi, na África do Sul, uma cidade próxima à fronteira com a Suazilândia. A pegada, aliás, tem 1,2 metros de comprimento e parece combinar perfeitamente com um pé humano. Embora haja um debate, as estimativas dizem que a pegada tem 200 milhões e 3 bilhões de anos.
Ademais, outras pegadas fossilizadas de tamanho semelhante também foram relatadas. Em 1925, uma pegada de 2,5 metros foi descoberta perto de San José, no rancho John Button. Em seguida, no ano de 1926, The Oakland Tribune publicou uma história sobre pegadas de 1,5 metro em cima de um penhasco em San José, Califórnia. Então, se essas pegadas forem genuínas, elas forçariam a história da humanidade na Terra a ser reavaliada e reescrita, pois confirmaria a existência dos chamados gigantes. Esfera. A arqueologia é a atividade que nos permite chegar mais perto da antiguidade e conhecer melhor nossa história. Entretanto, algumas descobertas simplesmente não podem ser explicadas. É o caso desta grande esfera encontrada por um grupo de moradores de uma região remota da Bósnia, na Europa. Logo após fazer a descoberta, o grupo entrou em contato com arqueólogos que pudessem ajudar a investigar o estranho achado. Ninguém era capaz de dar qualquer hipótese sobre como a grande esfera havia parado lá. O arqueólogo Semir Osmanagic imaginou que talvez esta fosse uma chave para uma civilização antiga, já que outras relíquias semelhantes a estas já foram encontradas em outras localidades ao redor do mundo. A esfera encontrada na Bósnia, segundo Semir, datava de 1.500 anos atrás. Objetos como estes eram comumente encontrados nos anos 1970, disse Semir, segundo o Boredom Therapy. Entretanto, muitas esferas foram destruídas por conta de um boato que se espalhou de que estas relíquias possuíam ouro em seu interior. Se estas esferas fazem parte de uma civilização antiga ou não, é uma questão. Entretanto, o fato é que ela talvez não tenha sido feita por um ser humano, e sim pela própria natureza. Isso é o que sugere Mandy Edwards, da Universidade de Manchester. Segundo o Boredom Therapy, Edwards defende que a esfera pode ter sido formada por um processo conhecido como concreção. Mesmo assim, este processo ainda não é bem compreendido pelos especialistas, então mesmo que este seja o caso, não explica muita coisa. Monstros de Thule. De vez em quando, os cientistas descobrem fósseis que são tão bizarros que desafiam a classificação. A sua composição corporal é diferente de qualquer outro animal ou planta viva. Thule monstrum, também conhecido como monstro de Thule, um fóssil de 300 milhões de anos descoberto nos leitos fósseis de Mason Creek, em Illinois, Estados Unidos, é uma dessas criaturas. À primeira vista, Thule parece artificialmente como uma lesma, mas onde se espera que a sua boca esteja, a criatura tem um apêndice longo e fino e termina no que parece ser um par de garras penetrantes. Em seguida, há seus olhos, que sobressaem de seu corpo nos talos. Thule é tão estranho que os cientistas nunca foram capazes de concordar se é um vertebrado com espinha dorsal como mamíferos, aves, répteis e peixes, ou um invertebrado sem espinha dorsal, como insetos, crustáceos, polvos e todos os outros animais. O monstro de Thule foi descoberto originalmente nos anos 50 por um colecionador de fósseis chamado Francis Thule. Desde a sua descoberta, os cientistas têm se intrigado sobre qual grupo de animais modernos Thule pertence. O enigma das verdadeiras relações evolucionárias de Thule aumentou sua popularidade, levando a se tornar o fóssil estadual de Illinois. Matéria escura. Antigamente pensava-se que a gravidade deveria atrair mais e mais as galáxias para perto de si, até que todas elas se fundissem. No entanto, o tecido do espaço-tempo está se expandindo mais e mais, aumentando o espaço entre as galáxias. Parece haver alguma força desconhecida que está neutralizando e até superando a força da gravidade e expandindo cada vez mais o universo. Os físicos chamaram essa força misteriosa de energia escura. Conforme o espaço se expande, mais e mais espaço é criado. Observando a velocidade de expansão atual do universo, os físicos estimam que a energia escura deve fazer parte de mais de 70% do conteúdo total do universo. O problema é que ninguém sabe o que ela é. Ela recebe esse nome pois não absorve ou emite luz, e só sabemos de sua existência através de sua interação gravitacional com a matéria bariônica, a matéria comum composta de átomos e tudo o que vemos no universo. Ela nem ao menos foi diretamente detectada. No entanto, há uma série de candidatos à matéria escura, a maioria dos quais são partículas hipotéticas e massivas que interagem fracamente. Embora os físicos estejam trabalhando em diversos detectores dessas partículas elusivas, nenhuma, até agora, foi encontrada. O mistério do desaparecimento dos moradores de Lincoln Way. O mistério do bairro abandonado de Lincoln Way, em Clairton, tem sido objeto de especulação desde o início dos anos 70, logo depois que os primeiros moradores fugiram, deixando todos os seus pertences para trás, incluindo um veículo, e simplesmente desapareceram sem deixar nenhum traço. É evidente que algo está errado no momento em que você entra em Lincoln Way.
Não se trata da calma do local abandonado mesclado com um clima assustador ou mesmo as casas que já foram preenchidas com famílias que estão completamente abandonadas. Os pátios, ervas daninhas e pertences espalhados ao longo de toda a extensão da rua são lembretes muito reais de que algo muito estranho aconteceu no local. Registros de cartório mostram detalhes de que as casas possuem os mesmos proprietários desde os anos 70, mas os impostos só foram pagos para apenas 3 casas até hoje. É difícil concluir o que é fato ou ficção no caso de Lincoln Way, mas além da fala de uma criatura, algo que não se parece com nenhum animal de que tenhamos conhecimento, as pessoas alegavam que essa criatura atormentava os moradores, levando-os à beira da loucura e do medo. Desaparecimentos de animais de estimação, algo batendo, sacudindo e arranhando as laterais das casas, odores estranhos que provocavam náuseas, doenças constantes e sumidouros, entre outras coisas estranhas. Juntando todos esses fatos com o abandono misterioso por parte dos moradores, a história da fera de olhos vermelhos de Lincoln Way se tornou uma espécie de lenda urbana nos arredores de Pittsburgh, atraindo curiosos e investigadores paranormais. Seja como for, o local já se tornou um point para pichadores, exploradores urbanos e investigadores paranormais, é claro. Uma investigação paranormal realizada em março de 2015 produziu supostas pistas sobre quem ou o que fez com que tantas famílias abandonassem subitamente o lugar que uma vez chamaram de lar, mas nada além de barulhos e vultos. Pulando décadas no tempo, o visual pós-apocalíptico de Lincoln Way impressiona, e os intrépidos exploradores urbanos e curiosos que se arriscam a entrar no local podem até escapar da besta dos olhos vermelhos, mas correm o risco de serem presos e autuados, visto que a polícia costuma fazer rondas pelo local que tem a entrada proibida. Lago Ness. O monstro do Lago Ness é o personagem mais famoso e querido da Escócia. Mais que medo, a lenda rende histórias divertidas e muito dinheiro para quem vive do turismo. Mas há quem acredite piamente na existência do monstro e dedique toda a vida na busca de provas que convençam o mundo disso. O lago fica próximo à cidade de Inverness, no frio e chuvoso norte escocês. Suas margens são pontuadas por antigos castelos, quase todos com pelo menos uma história de fantasma. Em um lugar assim, com uma história para acelerar a imaginação, não é de se admirar que tenham surgido relatos de uma criatura enorme semelhante a um ictiosauro, mais especificamente um plesiosauro, vivendo no fundo das águas escuras. A criação do mito é atribuída a um relato de Santo Columba, no século VI. Um dia no lago, o santo teria sido abordado por um grupo de homens que carregavam um corpo, supostamente uma pessoa morta pelo monstro. A santidade mandou uma moça até o lago para atrair a criatura, e quando ela avançou, espantou a fera com o sinal da cruz. Na Europa, a crença na existência do monstro é tamanha que dá para acompanhar imagens ao vivo do lago 24 horas por dia em um site britânico. Nesse apelido carinhoso do bichão virou sensação mundial com a divulgação de uma foto tirada em 1934 por R.K. Wilson. Mais tarde, ele admitiria publicamente que se tratava de uma farsa. O monstro teria um pescoço comprido e vertical com uma cabeça de forma arredondada e pequena, de tamanho desproporcional em relação ao resto do corpo. Quando se movimenta na água, faz pequenas ondas, o que para os céticos pode ser obra de pássaros mergulhadores ou lontras que habitam o lago. Com o desenvolvimento de câmeras à prova d'água, as investigações sobre o monstro ganharam força. Uma delas aconteceu em 2003 em uma expedição ao lago realizada por um grupo de pesquisadores contratados pela BBC. Usando 600 sonares e tecnologia de navegação por satélite, a expedição não encontrou nenhum sinal do monstro. Mas Ness continua mais vivo do que nunca em pôsteres, camisetas, bonés e até chaveiros. Chaleira do Diabo. E aqui vai um tópico bônus para você. Localizada nos Estados Unidos, a Chaleira do Diabo é uma cachoeira que intriga cientistas e entusiastas por um único motivo: ninguém sabe onde ela termina. Se você está pensando que já viu essa história antes em algum lugar, mas não lembra exatamente onde, nós podemos te ajudar. Em 2009, a atriz Megan Fox protagonizou junto com Amanda Seyfried um filme de terror chamado Garota Infernal, dirigido por Karin Kusama e com o roteiro de Diablo Cody. No filme, as duas são moradoras da pequena fictícia cidade chamada Devil's Kettle, conhecida por possuir a tal cachoeira misteriosa que serviu de cenário para um ritual demoníaco envolvendo o sacrifício do corpo da personagem de Megan Fox. Apesar da cidade ser fictícia, o cenário da cachoeira é real. Ela fica localizada dentro do Judge C.R. Magnay State Park, em Minnesota, Estados Unidos, e faz parte do rio Brule. Em certo ponto de sua extensão, divide-se em duas cachoeiras diferentes. Uma que alimenta o Lago Superior, também em Minnesota, e outra que vai para...
ninguém descobriu ainda. O enigma da cachoeira é que a água cai em um buraco e ninguém sabe onde ela vai parar. Já foram realizados diversos testes jogando corante na água ou quando lançam um GPS no buraco, que acabou perdendo o sinal no meio do caminho. No entanto, esses buracos são formações geológicas muito comuns em Minnesota. Para os cientistas, esse túnel por onde a água desce não deve ser muito longo, uma vez que são formados de riolite, uma rocha vulcânica muito dura que não sofre erosão com a água. Entretanto, essas constatações científicas só servem para evidenciar um mistério que envolve a chaleira do diabo. Caso Taman Shud. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um cadáver foi achado na praia australiana de Somerton, em Adelaide. Sua identidade permanece desconhecida até hoje. Havia sangue no estômago, demonstrando que ele sofrera uma hemorragia gástrica aguda. O caso ganhou as manchetes dos jornais sem que ninguém reconhecesse o defunto. Em 14 de janeiro de 1949, descobriu-se uma mala marrom na estação de trem de Adelaide que pertencia ao morto. Ela tinha sido colocada na véspera da morte e, entre outras coisas, guardava uma linha de costura laranja semelhante à usada para remendar os bolsos da calça do cadáver. A etiqueta de identificação fora arrancada. Em um bolso da calça do homem, os investigadores acharam um pedaço de papel impresso com a inscrição Taman Shud. Os termos fazem parte da coleção de poemas Rubaiyat do escritor persa Omar Khayyam, que querem dizer fim ou terminado. A polícia fez uma busca pelo livro e recebeu a informação. Uma edição de Rubaiyat aparecera misteriosamente no banco do carro de um homem na noite de 30 de novembro, a véspera da morte do falecido. O carro estava estacionado destrancado em um estacionamento de Glenelg, um subúrbio a cerca de 400 metros da praia onde o corpo foi achado. Exames revelaram que o pedaço de papel pertencia àquela cópia. Na parte de trás da obra havia o que parecia ser um código secreto e o número de telefone de uma enfermeira que servira na Segunda Guerra e morava em Glenelg. Ela admitiu que no passado dera o livro a um oficial do exército chamado Alfred Boxall. A polícia procurou o homem e o encontrou vivo e com uma cópia do livro. Sem conseguir desvendar o caso, a polícia fez um molde em gesso da cabeça e do dorso do homem para possíveis identificações no futuro. Para evitar que fosse sepultado como indigente, o Exército da Salvação pagou pelo seu enterro. Anos após sua morte, flores passaram a ser encontradas sobre sua lápide. Nunca se descobriu quem as colocava ali. Jessica Thompson, a tal enfermeira, teve mais um filho, Robin, que era um bebê na época do caso e morreu em 2009. Ele alegava que o homem misterioso era seu pai. Ao longo das investigações, a polícia cogitou várias identidades para a vítima, mas nunca conseguiu uma confirmação definitiva. Especulou-se que podia se tratar de um espião. Isso explicaria o bilhete com as inscrições cifradas e a falta de documentos de identidade. O fato de Alfred Boxall ser um ex-militar poderia ser uma evidência. Estaria o exército envolvido? Em novembro de 2013, Kate Thompson, filha de Jessica, morta em 2007, foi a um programa de TV dizendo que a sua mãe conhecera sim um homem e mentiu à polícia no passado. Segundo Kate, tanto o sujeito quanto a sua mãe eram espiões russos e ela seria filha dos dois, assim como Robin. Apesar de seus pedidos, a justiça não concordou em exumar o cadáver e fazer exames de DNA. Cabeças colossais. Essa imagem mostra arqueólogos estudando a cabeça de pedra Olmeca em La Venta, no México. Foram encontradas no total 17 cabeças como essa. As cabeças datam de pelo menos antes de 900 a.C. e são uma característica distinta da civilização Olmeca. Todos retratam homens maduros com bochechas carnudas, nariz achatado e olhos levemente cruzados. No entanto, nenhuma das cabeças é igual e cada uma possui um cocar único, o que sugere que elas representam indivíduos específicos. Os pedregulhos foram trazidos das montanhas Sierra de los Tuxtlas de Veracruz, dado que as placas de pedra extremamente grandes utilizadas na sua produção foram transportadas por grandes distâncias, exigindo uma grande quantidade de esforço e recursos humanos. Pensa-se que os monumentos representam retratos de poderosos governantes olmeucas individuais. As cabeças foram organizadas em linhas ou grupos nos principais centros olmecas, mas especula-se como as pessoas da época conseguiam criar essas estátuas enormes, quais os tipos de ferramentas elas utilizavam e como transportavam o material utilizado. O mais interessante é a quantidade, qual seria a importância e função de cada uma. Pedras sonoras. Em 1890, J.J. Ott apresentou um incrível concerto para a Bukwanpun Historical Society. O que tornou o concerto incrível não foi a música tocada, mas um instrumento tocado por Ott. O instrumento era feito de pedras que reproduziam tons nítidos como os de sinos, quando golpeadas por um martelo. Ott adquiriu as pedras musicais de um campo de rochas próximo em Upper Black Edge, Pensilvânia.
O campo de rochas conhecido atualmente como Ring Rocks Park ocupa 7 acres de uma área igualmente arborizada e tem mais de 3 metros de profundidade, contando com as rochas. Somente 1/3 das rochas emite sons e, por muito tempo, não se soube ao certo o que as fazia tocar. Contudo, em 1965, um grupo de cientistas esmigalhou, arrebentou e recortou as rochas. Após realizarem vários testes, descobriram que as rochas de fato emitem sons, mas na maioria das vezes em tons baixos demais para serem captados pelos ouvidos humanos. Além disso, o mecanismo exato pelo qual vibram ainda é desconhecido. Pode estar relacionado ao ciclo de congelamento e descongelamento que ajudou a criar o campo de rochas inicialmente. Muitos se sentem tentados em surrupiar uma rocha sonora para experimentá-la mais tarde, mas isso é totalmente inútil, pois elas perdem a sua capacidade musical se retiradas no meio das demais pedras. Língua misteriosa. A civilização minoica do Mediterrâneo foi descoberta há mais de um século. Mesmo assim, os estudiosos ainda não conseguiram decifrar a língua misteriosa falada por ela, que é conhecida como Linear A. É composto de linhas riscadas em tábuas de argila, sendo descoberto pelo arqueólogo Sir Arthur Evans no século XX. O que já se sabia anteriormente é que essa linguagem antiga possui 17 símbolos, e cada um deles representa uma fração. Após fazer comparações com hieróglifos egípcios e os mesopotâmicos, a equipe de pesquisadores foi então capaz de montar uma tabela que mostra a correspondência entre os símbolos minoicos e as frações simbolizadas por cada um, para então apontar qual letra é representada por qual fração. Embora os cientistas ainda não tenham terminado de decifrar a linguagem minoica, com esse início promissor, eles acreditam que os avanços seguintes serão mais fáceis e logo será possível ter uma compreensão maior dessa civilização grega. Merry Man. Gravado na areia seca do sertão árido da Austrália está localizado o maior geóglifo do mundo, conhecido como Merry Man, ou Homem de Marri, uma enorme figura de um homem aborígene, caçador com uma lança na mão. Ao contrário de outros geóglifos encontrados em todo o mundo, que foram construídos por civilizações antigas, dizem que o Marri foi criado por apenas 22 anos atrás. No entanto, a sua própria existência apresenta um dos maiores mistérios que a Austrália já viu. O geóglifo é tão grande que só é visível a partir do espaço. Até hoje, o seu criador e a razão para a construção permanecem desconhecidas. O geóglifo encontra-se em um platô de terra árida, cerca de 60 quilômetros, 37 milhas a oeste do pequeno município de Marri, no sul da Austrália. Trevor Wright, um piloto, estava voando entre os municípios de Marri e Cooberpedy em 26 de junho de 1998, quando ele avistou a figura imponente na paisagem abaixo. A figura é de 4,2 quilômetros de altura com perímetro de 15 por 28 quilômetros. No momento da descoberta, o esboço foi de 30 centímetros de profundidade e até 35 metros de largura. Especula-se que a figura foi feita por trator e poderia ter levado semanas para ser concluída, mas ninguém afirma ter visto ou ouvido nada. Não há pegadas ou marcas de pneu e um inquérito policial exaustivo não desvendou o mistério. Doença do meteoro. Em 15 de setembro de 2007, o vilarejo de Carancas, no Peru, próximo à fronteira da Bolívia, foi atingido por um meteorito que formou uma cratera de 4,5 metros de profundidade e 13 metros de largura. Dela, água fervendo começou a sair, liberando gases fétidos e nocivos, que deixaram os residentes do vilarejo sofrendo de doenças inexplicáveis, com sintomas variados. Uma das teorias é que houve uma mistura da água subterrânea no local, que teria arsênico com rochas contendo enxofre e com as próprias substâncias do meteorito. Uma combinação de gases que teria envenenado as pessoas. Homens de preto do inglês Men in Black, ou MIB, é uma lenda urbana norte-americana ligada à ufologia, que na cultura popular e nas teorias conspiratórias ufológicas, trata-se de homens trajando ternos pretos e alegando serem agentes governamentais que tentam assediar ou intimidar testemunhas de OVNIs para fazê-las manterem silêncio a respeito de informações sobre um fato ufológico presenciado por tais testemunhas. Estes homens entram repentinamente em suas casas, fazendo-lhe ameaças. Por vezes sugere-se que eles mesmos sejam extraterrestres. Para outros, seriam alienígenas a serviço de algum governo ou organização de outro planeta. O termo também é frequentemente usado para descrever homens misteriosos trabalhando para organizações anônimas, bem como para vários setores do governo, supostamente para proteger segredos ou desempenhar outras atividades estranhas. O fenômeno foi divulgado inicialmente e com mais frequência nos anos de 1950 e 1960, a princípio no livro de 1956, de autoria de Gray Barker, contemporâneo com muitas outras teorias de conspiração. Segundo Jeremy Clark, em The UFO Encyclopedia, volume
2003, o encontro com os Homens de Preto teria ocorrido em 1953, quando o editor Albert Bender afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores, mas teria sido ameaçado por 3 homens trajando ternos e chapéus pretos. De início, Bender acusou abertamente serem eles agentes do governo dos Estados Unidos, mas suas descrições posteriores mesclaram características sobrenaturais com o folclore ufólico. Na verdade, Bender inicialmente mostrava-se cético quanto ao fenômeno dos Homens de Preto e encontrou-os pela primeira vez em carne e osso após publicar um relato do incidente da Ilha Maori, ocorrido em 1947, quando Harold Dahl relatou a queda dos fragmentos de um OVNI sobre o barco em que se encontrava em Puget Sound, matando seu cão. No dia seguinte, Dahl teria sido advertido por um homem de terno preto dirigindo um Buick 1947 que seria melhor permanecer em silêncio a respeito do incidente. Esferas. Essas gigantes esferas de pedra estão presentes desde a Costa Rica até a Bósnia, e elas aparecem em todos os tamanhos. Elas foram encontradas pela primeira vez na América do Sul na década de 1930 por trabalhadores que estavam limpando a floresta para dar lugar a uma plantação de bananas. As lendas da América do Sul dizem que tesouros inimagináveis estão escondidos dentro das rochas. Isso levou à destruição de muitas dessas esferas por pessoas que não reconheceram seu valor histórico. Apesar do fato de que muitas dessas esferas foram destruídas, ninguém jamais encontrou nada dentro delas. Esferas semelhantes podem ser encontradas na Europa, na Bósnia e na Herzegovina. Ninguém consegue explicar para que estas gigantes esferas de pedra foram feitas. Cidade no fundo do mar. Construída em torno de um grande templo, Herakleion era atravessada por uma rede de canais, uma espécie de Veneza egípcia antiga, e suas ilhas eram o lar de pequenos santuários e casas. Ela era uma cidade portuária do Egito faraônico e era de extrema importância para o reino. Era no templo dessa cidade, por exemplo, que os novos faraós recebiam o poder divino de Amun, que eventualmente legitimava seus reinados sobre a terra. Mas apesar das riquezas e importância, a cidade não foi párea quando a natureza decidiu agir. Algum evento cataclísmico que se tem poucos detalhes, fez com que a cidade afundasse nas águas do mar Mediterrâneo no século II a.C. Mas acredita-se que a elevação gradual do nível do mar combinava com um súbito colapso do sedimento instável em que a cidade foi fundada e causou a queda da área. Arqueólogos acreditam que será preciso de, no mínimo, cerca de 200 anos para que a cidade e seus mistérios sejam completamente compreendidos, indicando que estão somente no início da pesquisa. Por estar submersa, inclusive, torna as atividades de exploração um pouco mais complexas. A Runa de Kensington. Em 1898, um fazendeiro americano chamado Olaf Ullman afirmou ter descoberto uma grande pedra enquanto limpava suas árvores. O objeto estava ligado às raízes de uma árvore de pequeno porte. Ullman não percebeu o que tinha descoberto. Então ele pegou a pedra de quase 75 quilos e doou aos cidadãos de Kensington. Kensington é um povoado situado na região de Douglas, Minnesota. A runa de Kensington está repleta de uma antiga escrita, até então desconhecida, em textos esculpidos. A pedra tem 31 centímetros de altura, 16 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura. 9 anos após a descoberta do artefato, Holland, na Universidade de Wisconsin, anunciou que tinha decifrado os escritos. Segundo a tradução de Holland, a runa de Kensington oferecia evidências de que os exploradores escandinavos chegaram na América do Norte no século XIV, quase 130 anos antes de Cristóvão Colombo. Naturalmente, foi motivo de espanto a possibilidade de que os exploradores europeus do Norte vieram antes de Colombo à América. A runa foi analisada e julgada como falsa inúmeras vezes. Quase todos os runologistas e linguistas consideraram o artefato uma fraude. No entanto, muitas pessoas acreditam que é autêntico. Avião futurista. Era o ano de 1935, quando o oficial militar aéreo Robert Victor Goddard foi mandado em uma missão para inspecionar um campo de aviação abandonado em Edimburgo. Não havia nada ali. Tudo se tinha perdido com o tempo. Na viagem de volta, uma chuva pegou o oficial de surpresa e as condições climáticas fizeram com que ele tivesse que retornar ao campo outra vez, até que fosse seguro voar novamente. Quando ele voltou para o campo abandonado, tudo estava diferente. A chuva tinha parado milagrosamente. O sol estava a todo vapor e o campo agora tinha mecânicos em uniformes azuis trabalhando. Robert também notou 4 aviões amarelos e um que ele nunca tinha visto antes. A cena foi perturbadora para Robert. Ele estava alucinando? 4 anos depois, ele foi mandado novamente a uma missão no mesmo perímetro. E a surpresa quando ele encontrou exatamente a mesma cena, inclusive o avião que antes ele não tinha reconhecido, mas agora era familiar. O Miles Magister, que só foi construído em 1937. Quando Robert o tinha visto 2 anos atrás,
esse avião ainda nem existia. O que será que aconteceu? Uma viagem no tempo? A Garota de Gelo. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa em Langby, Minnesota, e encontrou Jean Hilliard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve no quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo de menos 20 graus. Jean foi levada imediatamente ao hospital e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado grave a ponto de que, se voltasse à consciência, provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as 2 pernas amputadas devido à gangrena. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolada com cobertores térmicos, Jean começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A Garota de Gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. O Homem Sorridente. O Vale da Estranheza é uma hipótese no campo da robótica e da animação 3D, e nesse caso, de estética semelhante à humana, que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não de forma idêntica, a seres humanos reais, elas provocam repulsa entre os observadores. O Vale refere-se a um mergulho nível gráfico de conforto dos seres humanos como sujeitos movendo-se em direção a uma vida saudável e como pessoas naturais. Indrid Cold, o Homem Sorridente, foi avaliado como sendo um misterioso alienígena tentando fazer de tudo para obter os traços físicos de um ser humano. Indrid Cold foi visto pela primeira vez em 16 de outubro de 1966, quando 2 rapazes em Nova Jersey estavam andando pela rua Fourth quando viram uma figura surreal que estava perto de uma cerca. À medida que se aproximavam, avaliaram que ele era um homem careca alto vestindo um terno verde de material e que estava olhando diretamente para eles com um sorriso enorme. O homem perseguiu os garotos até que estes conseguiram se afastar dele. Em 2 de novembro de 1966, em Parkersburg, West Virginia, em torno da mesma área e período de tempo que o Mothman, o Homem-Mariposa, surgiu, Woodrow Derenberger estava dirigindo a caminho de casa até que ele ouviu um estrondo. Em seguida, um veículo voador pousou na frente do seu caminhão. Um homem sorridente saiu do veículo com um bronzeado escuro. Em seguida, o homem, sempre com um sorriso enorme, caminhou até Derenberger e telepaticamente lhe disse que seu nome era Indrid Cold e que ele não tinha intenções de ferir e só queria saber mais sobre a raça humana. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa seleção de mistérios. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!